Muito bem, boa noite todo mundo, boa noite meus amigos. Peço perdão aí pelo nosso começo atrasado, mas eu realmente não vi o horário. Eu fiquei esperando o pessoal aparecer, fui vagando aqui, acabou que. Mas foi pouco tempo, então vamos correr. Já fizeram as atividades, né? Então, muito boas atividades. Agora vocês vão entrar para um novo patamar de conhecimento. Vocês vão ver o tanto de coisa que dá para tirar com gráfico de informação. Isso é muito bacana. Dá um trabalho, é chato, mas depois que você acostuma a fazer, vale muito, muito, muito a pena. Eu gostaria então já de começar. Assim, eu vou escolher alguém aqui, depois a gente parte para um voluntário, tá? Pode ser? Dona Alicia Campos, é você, Dona Alicia. Vamos lá. Professor, dá para me ouvir? Baixinho. Ixi, deixa eu ver se melhora aqui. Melhorou, agora você Melhorou? travou. Melhorou. Melhorou? Eu vou começar a compartilhar aqui. Tá. Hum, Onde que tá o link, né? Professor, apareceu? Tá aparecendo aqui. A tela tá preta, tá escura, mas tá querendo abrir. Eu acho que a internet aqui tá um pouquinho ruim. Teve um acidente no final de semana aqui nas redes e ela pode estar um pouquinho travada. Uhum. Mas já apareceu. Só dá uma maximizada na tela, fica fácil. Aumentar? Deixa eu aumentar aqui. Melhorou? É, onde tem o xizinho lá, tem o X, o quadradinho, você vai ele colocar na tela cheia. Porque ele está olhando só metade da tua tela aqui. A outra metade está com a página do Google aberta. Ah, tá. Peraí, deixa eu entender. X e quadradinho. Caiu? Aí o outro. Agora, você pode clicar nessa página. Isso aí é uma página do Google, né? Você pode clicar no quadradinho lá, do lado do X, que ele amplia tudo. Sabe onde é? Peraí, eu vou arrumar isso, professor. Eu posso parar de compartilhar só um Pode. pouquinho para me Pronto. arrumar? Alguém fez a bolinha verde ali, ó. Onde você tem. Só clica ali que ele abre. Ele maximiza. No X, não, do lado. Professor, peraí, bolinha verde Tá. A1. Não, tudo bem, tudo bem. Então, peraí, eu vou parar de compartilhar, que eu tiro da metade. É porque eu gosto de ficar olhando o arquivo enquanto eu vejo a aula. Da última vez eu tive esse Uhum. mesmo problema. Não, sem problema. Pronto, agora eu vou voltar a compartilhar, que agora vai dar certo. Alguém perguntou, será 2 horas de apresentação apenas a uma atividade? Uma atividade? Tem um monte de coisa. Bom, olha, professora, agora eu acho que deu. Vamos ver. Tá abrindo aqui. Aí, agora foi. Isso aí. Agora foi. Eu já vou avisar de um errinho de formatação que eu não tinha visto. Eu vi hoje quando eu abri o arquivo. Mas eu acho Uhum. que em algum lugar o 2025 tinha descido, mas agora subiu de novo. Não entendi, mas tudo bem. Aqui Uhum. tem a capa. Aí eu fiz cada gráfico, eu fiz como um ponto de títulozinho para tentar deixar organizado. Porque Uhum. o senhor vai ver que as tabelas, eu tive um pequeno problema com as tabelas. Eu não sei se o senhor lembra, mas da última vez fui eu que fiz um foguete assim, que ia 50, outro que ia 10. Ah, Aí sim, sim. as minhas tabelas ficaram enormes, porque tipo, ia até 50. Aí aqui Uhum. a tabela anterior, que já foi apresentada na primeira, no primeira atividade de gráfico. Aí aqui eu colocava o gráfico e a fórmula que a gente ia usar para fazer as contas de cada gráfico. Aí aqui é Uhum. a primeira tabela. Eu fiz as contas todas no Excel, com a aula do senhor, e foi tranquilo. Que bom. Aí aqui tem o gráfico. Aí. Dá para ver que o X ficou assim bem, uma Uhum. montanha russa.
Aí, descendo, a gente tem as tabelas. Aí aqui começa aquelas tabelas gigantes, porque dava uma página de tabela cada uma, porque aqui embaixo ia até o 53, que foi o meu X máximo e maior, na verdade 52 e pouquinho. Aí aqui a gente tem a segunda tabela, que eu dividi ela na metade. A primeira foi de 1 a 10, e a segunda de 11 a 20. E mesmo assim ainda pegou um pouquinho da margem aqui. Aí aqui a gente tem a primeira trajetória, que eu acho que dá para ver que está bem, Uhum. assim, fluido, vamos dizer. E quando eu fiz a tabela, eu entendi, o gráfico, eu entendi que tipo, ele tinha que ficar meio que um sol. Quanto mais juntinho ele ficasse, mais perto do objetivo tinha chegado. Isso. Mas aí aconteceu uma coisa, assim, bem. Aí aqui agora a gente entra nas equações horárias. Eu passei as fórmulas para cá, eu peguei o equation. A gente está começando a se dar bem. Não ficaram as melhores coisas, as melhores fórmulas, mas eu juro que eu estou aprendendo. Mas, por exemplo, eu não consegui aprender o tipo VX, o X pequenininho de coisa, meio que embaixo, para indicar uma segunda incógnita. Aí a Uhum. tabela das acelerações e das trajetórias horárias eu também dividi em três para ficar mais organizado com os gráficos, porque senão eu ia ter que fazer ela muito pequenininha, igual a Uhum. minha de 50, para poder fazer ela caber na margem. Aí aqui é o das acelerações, né, em X e em Y, todas retinhas, porque é da gravidade e a outra é zero. Aí aqui a gente já tem das velocidades instantâneas. Eu coloquei velocidade, aceleração, tudo instantânea, mas é porque na minha cabeça era instantânea, porque era em cada meio que momento fragmentado Sim, do foguete. isso mesmo. Exatamente. Aí aqui a gente tem a equação. Aqui eu expliquei por que ele vira uma linha reta, que uma vez eu perguntei numa reunião para o senhor, aí eu achei interessante explicar. E aí Uhum. aqui, para o final, a gente tem um gráfico das posições. Show. É, Maravilha. na conclusão, eu só falo que foi o que eu percebi no meu gráfico, ele ficou bem disperso. O inicial, né, aquele que faz a parábola, ele ficou bem. Ele mostra mesmo que os lançamentos não foram concisos. Mas que é muito interessante fazer os gráficos e também faz a gente até dar um outro olhar para os lançamentos da gente, porque é muito interessante. Parece que é aquilo que a gente está estudando em física, que é só meio teórico, que a gente não vê na vida real, parece que a coisa está acontecendo na nossa frente. É muito interessante. Uhum. E é isso. Excelente. Deixa eu só, enquanto você tá aí, deixa eu só ir respondendo algumas perguntas que o pessoal fez. Eu preciso colocar equações na fórmula? Não. Não havia, ninguém pediu nada sobre essas coisas. No entanto, se você fizesse, como foi o caso da Alice que fez, você enriquece muito o teu trabalho. E aí tem dois motivos. O primeiro, você agrada muito o teu monitor. Ele dá gosto de ver um trabalho que a pessoa fez com carinho, fez pensando nos detalhes, nos mínimos detalhes, como foi o caso aqui, adaptou as coisas para não ficar pequeno demais, as letras, quebrou em partes e foi fazendo cada parte dele. Tudo isso mostra um capricho que a pessoa tem para fazer o trabalho ficar bem feito. Então, isso ganha a empatia do teu monitor e faz com que ele olhe com mais cuidado o relatório. O segundo ponto, que eu considero ser o mais importante, é que no futuro você vai precisar dessas informações. Então, você colocando esse material todo muito bem explicado, você está explicando para você lá na frente. Porque agora você pode lembrar de tudo. Mas daqui a 1 ano, 2 anos, que você vai precisar desse material, para quê? Primeiro, para você ver como é que fica um modelo de relatório. Para você relembrar na hora quando você for tratar com iniciação científica lá na graduação. Segundo, que você pode trabalhar dando aula sobre esses assuntos e ver como foi que você fez. E aí, se você fez esse material bem caprichado, que você fez para você, você dá um ponto a mais para o teu trabalho também, vai ajudar você lá na frente.
Agora, aquele que só fez para ganhar tabela, para preencher tabela, tudo só dá o mínimo necessário, nem adianta, isso não vai lhe ajudar, não. Então, assim, se você está com esse nível de coisa, sugiro pensar com mais carinho a esse respeito, porque vai valer muito a pena ter o trabalho sendo feito com cuidado, porque isso vai te ajudar muito lá na frente, entendeu? Então, quanto mais caprichado você fizer, eu não sei, cara, pergunta, pode perguntar. O pessoal que me entra em contato comigo aqui vê que eu tenho toda a paciência do mundo. Eu só não consigo responder, às vezes, quando está muito em cima da hora, porque aí também não dá, né? Tem dia que eu não consigo e aí fica basta batido. Mas se me procura com antecedência, não sei como é que faz isso, tudo, eu vou ajudando. Já teve casos de aluno que estava quase querendo desistir, aí a gente foi lá, dar uma força, tudo. Então, assim, é, tenta fazer o negócio mais caprichado possível para você, porque vai ajudar muito. Volta lá para cima, então, para o teu gráfico, teu primeiro gráfico, gráfico da dispersão, por favor. Tá bom. Nossa, professor, e o que o senhor falou, opa, que eu passei, o que o senhor falou serviu direitinho, porque eu sou uma pessoa que eu não sou muito de fazer para os outros entender depois. Não, eu faço ali para mim na hora, depois nem eu mesmo entendo, mas estando pronto, tá pronto. Pois Com os é. trabalhos que eu tive que fazer nas listas, explicando, aí agora eu pude voltar para me poder colocar as fotos bonitinhas no trabalho. Eu acho que eu nunca agradeci tanto a lista do passado por isso. Então, a ajuda, nossa, é muito bom. Eu já me salvei várias vezes de dificuldade. Às vezes eu pegava trabalhos que eu fiz caprichado, que ficou melhor do que as explicações que eu encontrava nos livros, por incrível que pareça. E eu preferia a minha explicação do que propriamente o que estava no livro. Então, cansei de dar aula em graduação, dar aula para ensino médio, pegando o meu material. E olha que no passado, minha graduação não foi lá essas coisas, não, mas eu investi para valer naquilo que eu podia. Sobe mais o outro gráfico, por favor, o outro, o da dispersão, gráfico da dispersão. É verdade, aquele Léo do trajetória. Aqui. Eu acho que só ficou Isso. clarinho. Depois eu pensei que eu devia ter colorido de preto. Eu deixei da cor original, mas acho que tá dando pra ver. Uhum, não, tá tranquilo. Olha só como é que é essa dispersão, ó. Ela diz o seguinte, ó, o ideal do teu foguete é que ele seja uma linha horizontal, bem retinha. Seria o ideal. Ou seja, você fez o primeiro lançamento, caiu a 20 metros. Fez o segundo lançamento, caiu a 20 metros. Terceiro a 20. Fez 20 lançamentos, caiu a 20. Esse era o ideal. No entanto, você pode perceber que você, o melhor esperado é que ele dê ruim no começo. Como é que a gente sabe que ele deu ruim? Porque uma hora ele dá, por exemplo, deu 20 metros, aí já no segundo lançamento já deu 25 metros aproximadamente. Aí depois já passou de 30. Aí você está mostrando que você está tentando calibrar ele. E aí ele vai oscilando e você vai calibrando ele. Então, mostra que é difícil aí no teu caso, né? Foi difícil você manter o controle, porque os intempéries, o teu próprio modelo de foguete não ajuda muito. Nos próximos lançamentos, você vai ver que a dispersão vai ficar muito menor, porque ele vai ficar bagunçado no começo e ele começa a se alinhar depois. E aí você nota na própria imagem do teu gráfico. Agora volta para aquelas parábolas lá, por favor. Tá bom. Nossa senhora, é muito E aí, tabela. quando eu vejo essa dispersão, olha só, as dispersões, elas se traduzem diretamente nas parábolas. Quanto Sim. mais disperso está o teu gráfico, significa que as tuas parábolas estão muito desconectadas umas com as outras. Então, é exatamente isso que é de se esperar, entendeu? Teus gráficos, ele forma uma parábola onde elas não vão cair exatamente no mesmo lugar. E olha que interessante, né? Para o mesmo ângulo, todo mundo sai com o mesmo ângulo, mas quanto maior for a altura desse teu foguete, mais longe ele vai. Então, já é uma coisa. Você fixou teu ângulo, lançou o foguete, viu que ele foi muito alto para aquele mesmo ângulo ali, é sinal de que ele vai bem longe. Entendeu? Então, são essas características que você já vai aprendendo aos poucos para ir se fortalecendo, né? Se calibrando isso aí. É claro que isso é uma aproximação, né? A gente não leva em consideração resistência do ar nem nada. Mas você vai ver que mesmo assim a diferença é muito pouca, mesmo levando em consideração as diferenças da resistência do ar, porque ele perde velocidade muito rápido, né? Então, isso é normal. Muito bem, Alice. Obrigado pelo compartilhamento do seu trabalho. Parabéns, muito bom. Obrigada, Apesar das professor. dificuldades, tudo, mas você fez direitinho, o teu relatório está bem feito. No próximo, você vai ver que vai ficar bem, bem tranquilinho, agora que vai acostumar, né? Fazer Não, o direitinho. próximo que eu apresentar vai ser
Show de bola. horizontal direitinho, minha mesmo. Até Aí. para facilitar meus gráficos, porque essa tabela, meu Deus do céu. Não, tá Pode tranquilo. parar de compartilhar aqui, professor? É no, na teclazinha verde aí, compartilhar. Pode? Aliás, tem um vermelho em algum lugar. Aí uma tarjazinha vermelha que você Tá clica que é bom. para compartilhamento. Foi, obrigada. Foi, já foi. Muito obrigado. Deixa eu ver. Agora sim, vamos escolher um voluntário aí. Quem é um voluntário que se voluntaria? Anthony Gabriel. Vai lá, Anthony, por favor. Boa noite, tá dando para me ouvir? Sim, boa noite. Vou compartilhar aqui a tela. Uhum. Eu não sei se é teu irmão. Mandou a. Vai tu mandando para ele também. Aí, foi. Pode dar uma ampliada um pouquinho mais? Peraí, que deu um Uhum. problema. Tá dando para ver? Agora sim. Só dá uma ampliada só um pouquinho. Só mais um pouquinho do teu. Mais um pouquinho. Aí, foi, pronto. Assim? Ok. Primeiro, eu fiz aqui a capa, né? Como sempre. Aqui eu não sabia muito o que escrever nessa parte, então eu escrevi a análise do movimento de foguete nível 1 mesmo, que era o que estava como título da tarefa, certo? Uhum. Aí eu fiz o sumário aqui, eu separei cada um dos gráficos pedidos lá em um subtópico, no análise dos movimentos. Aí que eu comecei, fiz uma introduçãozinha que para usar as tarefas eu me baseei na sua aula e na aula do professor Vitor, usei o Excel para construir essa tabela de gráfico, e os cálculos eu consegui fazer todos no automático usando o Excel. Aí na metodologia eu usei os dados dos lançamentos do foguete nível 1, aí o resto dos dados que eu precisava usei as equações do MRU e MRUV, e com o conhecimento adquirido nas aulas e com os vídeos do canal da OBA, deu para construir tudo certinho. Aqui tem a tabela das medições originais. Ela ficou repartida aqui, tem algum problema? Não, não, de jeito nenhum. É normal, é esperado isso aí. Ok. Aí, para o primeiro gráfico, eu fiz a tabelinha aqui, eu consegui fazer tudo no automático no Excel. Eu tava com um problema porque ele não tava batendo 4, x máximo sobre y máximo. Aí eu percebi que eu esqueci de colocar o ângulo da conta em radianos. Aí Uhum. depois que eu coloquei, ele foi. Aí aqui o gráfico das dispersões. Olha só. Eu não sabia se podia colocar linha de grade secundária, mas eu coloquei. Não, tá tranquilo. Dava para pôr também, mas tá ótimo. O jeito aí tá muito bom. Aí depois o gráfico das trajetórias, a tabela ficou muito grande. Então não ia caber no Word, eu tirei um print e coloquei como imagem. Mas coube todas as informações necessárias. Acho melhor fazer os lançamentos mais certinhos na próxima, porque minha tabela vai ficar menor. Não, também você poderia fazer como a Alice fez, né? Quebrar ela em partes, porque esses dados ia ser importante, mas tudo bem, o gráfico ajuda também, não tem problema. Mas é mais para efeitos didáticos no teu no material. Olha só, Entendi. gostei. Aqui foi o gráfico, dá para ver que meus lançamentos foram meio descalibrados, Uhum. mas teve alguns que acertou 20. E aqui deu problema na hora de formatar e não apareceu a legenda dos outros. Aí aqui eu coloquei as equações horárias, só coloquei no literal como pedia na circular, e o gráfico das equações horárias. Uhum. Aqui das acelerações é só duas linhas, né? Porque são duas constantes. Uhum. Das posições eu fiz aquela coisa de colocar como eixo secundário para ficar mais bonitinho. E das velocidades fiz aqui também. E não tem muito o que comentar porque o gráfico vai ser meio que o mesmo. Uhum. Aqui na conclusão eu coloquei que essa atividade me ajudou a desenvolver meus conhecimentos de Excel, que eu não sabia nada, eu era zero em Excel. Aí com essa tarefa eu aprendi a usar ele bem. E aqui nas Ó, referências eu coloquei a circular e o vídeo da aula de construção de gráficos. maravilha. Agora vamos lá, vamos analisar teu gráfico lá. Volta lá para da dispersão de novo, por favor. Dispersão. Isso. Esse.
Então você pode ver aí, ó, o teu primeiro lançamento foi pouco depois de 20, né? Já foi o quê? 22 metros aproximadamente. Aí você lançou de novo, testou, já foi mais longe. Lançou novamente, mais quase 60 metros, né? Aí Sim, depois ele já começa a diminuir, aí já cai demais, já caiu para menos de 10. Depois ele alterna, mas você vê que a média desse cara tá quase, tá querendo dar em torno de 20, né? Quer dizer, daria um pouco mais do que 20. Mas quando isso acontece, você está fazendo teu lançamento, quando isso acontece, o maior problema, quem é o responsável por esse cara? É o teu foguete, o teu próprio foguete. Se nos teus testes, lá numa competição, por exemplo, você for fazer o teu lançamento, que eu sempre aconselho, dificilmente os alunos, no geral, não obedecem quando eu digo isso. Mas se dão mal. Aqueles que se dão muito bem são geralmente os que seguem essa cartilha. Ela já foi provada funcionar. Faz 10 lançamentos e vê se cai no mesmo lugar. Não é para você adquirir o alcance máximo que você quer, não. Primeiro é para saber se teu foguete está funcionando direitinho, dentro das condições certas. Ou se você está construindo o teu foguete corretamente. Então aí o gráfico de dispersão serve para isso. Para você ver que se ele estiver oscilando muito, é claro que a oscilação vai ter, porque não dá para cravar 20 metros em cima certinho, né? Ou sei lá, 100 metros certinho. Mas dá para ter um erro aí de 5 metros para mais e 5 metros para menos. Então, se ele cair dentro desse erro, se o teu foguete lá, o nível de jornada, daí vai mostrar que teu foguete está muito bom. Aí sim é que você vai para os testes mais adiante. Onde você pode, primeiro começa com água e ar pressurizado, que é mais barato, e é só o controle de pressão para você pensar somente no foguete. E só a partir de então, quando você domina o teu foguete, domina a base, tudo direitinho, é que você vai para a mistura, para fazer o vinagre com bicarbonato, fazer os lançamentos corretos. Quando eu comecei a aconselhar o pessoal e infelizmente são só alguns que obedecem, esses vieram com medalha de ouro, não teve nenhum que não veio. Porque a maioria perde a paciência, quer ir logo de qualquer jeito, tudo. E a gente começa a fazer as análises desses lançamentos, é por aí mesmo, é nesses gráficos de dispersão, entendeu? E aí a tua velocidade, o teu V0, você já pode perceber aí, ó, e se as tuas velocidades iniciais, elas não são boas o suficiente, aliás, se elas não são desculpa, se os teus lançamentos não são muito bons, não são variáveis, as tuas velocidades iniciais, elas começam a variar muito, né? Que foi o primeiro caso aí, ó. Foi 1, 2, 3, 4, 5. Teus 5 primeiros lançamentos deu muito alto. Então, as tuas velocidades iniciais, teus V0s aí, que tá em cinza, eles foram bem mais altos do que os outros, né? E aí ele começa a se normalizar. Então, já dá para você ter uma organização direitinho, um controle dos teus lançamentos. Bota lá na parábola para mim, por favor. Isso, aí. Aí daí você já vê que o ideal é que ele vá formar um chuveirinho num local só, né? Esse lançamento tudo numa região só, que tivesse o mais próximo possível. Só que não foi o caso. Então, isso aí, quando a gente olha dados desse jeito, a primeira coisa que a gente percebe logo é que o teu foguete, ele está instável ainda, a construção dele. Então, não dá para tirar muita conclusão a esse respeito. O interessante é que todo mundo começa igual, né? E aí eles vão perdendo energia e vão caindo mais perto, né? À medida que você vai lançando, vai organizando, vai fazendo os seus lançamentos. Mas essas são as principais informações que vocês precisam ficar atento quando vocês forem lançar os foguetes de vocês daqui para frente. E esses gráficos vão ajudar muito você nesse tipo de orientação. Muito obrigado, Anthony. Anthony ou é Antônio? Não, é Anthony, né? Antônio. Anthony. Eu só Perfeito. quero comentar uma Muito- coisa. Sim, pode Os falar. lançamentos foram bem estáveis porque no dia estava ventando muito. Só que eu não ia ter outra Uhum. oportunidade para lançar os foguetes, então teve que ser com vento mesmo. Aí cada hora caía para um lado. Não, isso é normal. Mas é importante acontecer esse tipo de coisa, porque vai servir, inclusive, para você de dados. Note que tudo isso que está vendo, essas coisas aqui, é para a gente aprender, né? Para a gente ir aprendendo. Não é para pegar e ficar criticando os trabalhos dos outros, não. É para você ir aprendendo, porque às vezes os erros ensinam muito mais do que os acertos, entendeu? Então, perfeito. Tá? Parabéns pelo teu relatório, obrigado aí pela apresentação. Eu escolhi ver se tem mais um voluntário aí que possa nos trazer. Isadora Ortega, por favor. Boa noite, professor. O senhor consegue me ouvir?
Sim, alto e bom som. Vou compartilhar aqui a tela. Ah, nós temos monitores aqui, queria saudar os nossos monitores. Peço desculpa não ter. Deixa eu terminar, que aí eu converso com os monitores direitinho, para ver se a gente separa as turmas, né, para facilitar aí. Tá dando para ver o trabalho? Sim. Então, aqui é a capa e a outra parte. Aqui eu também coloquei a análise do movimento do foguete nível 1. E aí o sumário. Eu dividi pelos tópicos assim como estava na circular, 17.1, ponto 2 e vai indo. Aqui a introdução. Nas últimas reuniões, vários monitores falaram que a introdução tinha que ser mais longa, então eu tentei fazer ela o mais longa possível. A metodologia, a 17.1 é a tabela original, né, que já foi apresentada. Já a 17.2, eu colei os itens A e B aqui. E o C pedia para calcular o modo da velocidade inicial. Aí os cálculos foram feitos no Excel, só que eu demonstrei como faria manualmente para o primeiro lançamento. Eu demonstrei pelas equações. E aqui eu expliquei que dá para fazer no Excel e coloquei o comando também. Mesma coisa na D para calcular o Y máximo. Eu demonstrei com base nos dados do meu lançamento 1, manualmente. E aqui o comando do Excel. Na E também a razão entre a distância máxima e a altura máxima. E aqui como faria para colocar no Excel. Aqui é o F, o enunciado F do gráfico, e o G. Aí aqui vem para a tabela e o gráfico de dispersões. Os meus também oscilaram bastante por conta mais do vento, que estava ventando e aí mudava de direção toda hora. Mas a 17.3, que é a tabela do Y em cada instante, ficou meio ruim de ver, porque ela era muito grande, né? Mas eu coloquei ela assim, se der um zoom dá para ver direitinho. Sim. Depois o gráfico das trajetórias. Eles ficaram aqui em média entre 10 e 15. Só alguns que vieram mais que 20 ou menos que 10. Aqui é 17.4, que era das equações. Aqui eu calculei a velocidade média e eu também calculei isso no Excel. Porque senão era muito risco, né? Que eram vários números com muitas casas decimais, então eu preferi calcular no Excel. Aqui eu coloquei o comando que eu usei para calcular. Aqui também era para escrever as equações. E aqui para reescrever elas com os nossos dados, no caso, com a minha velocidade inicial média. Aí ficou assim. E aqui a distância máxima, a altura máxima e o tempo máximo do foguete, utilizando a velocidade média, né? Aqui a última tabela, que era do foguete fictício. E os gráficos de aceleração, das velocidades e das posições. Depois a conclusão, os agradecimentos e a referência. E a contracapa. Bote lá lá nas suas primeiras equações. Em primeiro lugar, parabéns pela tua apresentação. Você fez uma coisa muito interessante, que foi colocar os códigos, porque isso é muito bacana. Porque vai que você perde os teus arquivos de tabela. E vai que você não lembra como é que faz a transcrição das equações. Sei lá, passou aí 2, 3 anos, você esqueceu como é que se mexe nesse troço, entrou já na ensino médio, desculpa, na universidade, e quer que faça imediatamente o negócio. Você vai lembrar do teu relatório, vai lá para o relatório e vê como é que aquela equação foi feita. Então, rapidinho você tem a informação que você precisa. Agora tem um detalhe, é bom mostrar essas coisas, porque assim a gente vai aprendendo. Ó. Você escreveu a equação, isso aí. Sobe mais um pouquinho, sobe mais um pouquinho. Deixa eu ver. Não, não, desculpa, abaixa, abaixa. Subir não, abaixa, por favor. Aí, pronto. Ó, você foi fazendo os cálculos, tudo direitinho, tá certo. Só que quando você fez a última aí,
teu 10,14589572, a gente normalmente, exceto quando o canal pedir, né, quando for peço os valores com 3 casas decimais, mas a Ah, gente sim. deixa no máximo uma casa decimal. Porque esse resto de informação, ele é lixo. Ele É, realmente ele não serve. Mas não tem nada não, não se constranja por isso não, porque a gente aprende com essas coisas mesmo, né? Até porque você sim. não viu isso ainda, provavelmente, porque isso é mais para rigor, mas você aproveita aqui para aprender já sobre isso, né? Porque isso significa o seguinte, que a velocidade dele é 10 metros por segundo, é 10,1, ou seja, ele andou a cada segundo 10,1 metros, 10 metros e mais um metrozinho, né? Mais um, desculpa, 1 centímetro. Então seria o primeiro a casa dos metros, depois a casa dos centímetros, o 4 seria a casa dos milímetros, o 5 seria dos décimo de milímetro, o 8 seria dos centésimo de milímetro. Tá vendo? Você conseguiu medir nessa precisão? Aí a gente não consegue chegar nessa precisão, entendeu? Então, o que cada número desse significa uma precisão na tua medida. Como você vai no máximo no metro, joga o erro para dizer assim, a velocidade foi 10 metros por segundo. Mas como toda medida Entendi. tem um erro, que é a incerteza, né? Então você joga lá para outra casa, lá para o 10,1, que aí o erro ficaria lá no 1. Mas o outro fato mais fundamental é a tua unidade de medida. Você não Ah, verdade. esquecer a unidade de medida. Isso é fundamental. Ficaria do jeito que está aí, porque como é o processo de equação, você deixaria aí. Mas numa resposta embaixo, você colocaria mais ou menos 10,1 metros por segundo. E aí estaria rigorosamente correto o teu trabalho. Entendeu? Mas são esses detalhes que você faz para acertar na próxima. Parabéns pelo teu relatório. Gostei muito dessa Obrigada. maneira como você está fazendo aí, de colocar o código. Continue assim, porque isso vai. Mesmo que o monitor não dê muita bola para isso, mas para você isso vai ajudar muito. Isso Tá vai bom. te ajudar bastante na hora de memorizar os teus passos. Beleza? Obrigada. Obrigado por compartilhar. Parabéns pelo teu trabalho. Só temos quantos monitores aqui agora? Apenas um mesmo? Cadê? Levanta a mãozinha aí os monitores, por favor. Se tiver só o Arthur, a Luiz, deixa eu ver, monitor. A Luiz, desculpa, o Luiz Gabriel, né? O monitor. Seu Luiz, vamos dividir a sala, cara, em duas? Pode ser? Pode ser, pode ser. Eu Tá, achei que então. teria até mais, eu achei que só não tinha trocado o nome, mas no fim é só eu mesmo. Não, vai ser mais rápido, vamos terminar mais cedo hoje, né? Porque não tem muita variação o pessoal. Das coisas, e a boa parte eu falo demais, né? Boa parte eu já comecei a falar tudo. Mas dá para a gente ir debatendo, discutindo os detalhes disso aí, e aí quanto mais o pessoal aprender, de mostrar o trabalho, melhor, principalmente nessa parte do começo. Aí você pode fazer nessa pegada aí, tá? Deixar para explorar Tá. bem esses dados, que aí vai ser mais tranquilo. Tudo bem? Eu faço a correção só dos foguetes ou eu posso fazer dos outros? Desculpa, não entendi. Eu faço a correção só dos foguetes, dos lançamentos, ou eu faço do resumo? Ah, não, também, faz do resumo, Ah, todos esses sim. detalhezinhos. É porque eu gosto mesmo de ir direto para a alma do negócio, mas é É, claro, quando a gente vê os detalhes do resumo, é importante fazer as observações, né? Então, deixa eu dividir aqui as salas simultâneas para nós. certo. Criar aqui. Aí, se der algum problema, eu te jogo de lá de novo, tá? A gente vê. Então, vamos lá. Então, deixa aqui. Hum, uma e a outra. Aqui. Beleza. Aí, deixa eu ver, eu vou botar aqui até por volta das nove h 10 mais ou menos, aí a gente volta, tudo bem? Tudo Eu bem. aviso antes, faltando 1 minuto, para não prejudicar todo mundo. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, já foi feita a divisão, não sei se mandou. Deixa eu ver, fechar. Foi feita a divisão, já, né? Já foi. Bom, então vamos lá. Quem está comigo aqui? Tá. Então, perfeito. Temos voluntários aí nessa minha turma?
Não temos voluntário, então deixa eu escolher, né? Deixa eu escolher. Manuela. Ué, foi que houve? Só tá nós. Por que que não tá aparecendo o restante da turma? Deixa eu ver. Sala 2, não, tá certo. Participantes, ok. Olá, Manuela. Não, Mirelle. Mirelle. Eu não consigo visualizar o restante do pessoal, mas, enfim. Você me ouve, Mirelle? Ih, travou. Tô sozinho? Gente. Agora eu entendi. Vou te mandar para a sala 1. Deixa eu ir lá para a sala 1.
O pessoal chegando aí. O pessoal estão entrando ainda. Deixa eu ver. Tá chegando gente. Beleza. Bom, gente, então é isso aí. Acho que todo mundo já. Boa noite, todo mundo. Obrigado, monitor, pela ajuda, pela gigantesca ajuda. Valeu mesmo. Que É, isso. valeu. E agora, bom, deixa eu colocar aqui. Escreva seu nome agora. Podem já colocar sua chamada. Espero que tenham gostado. Eu ainda vou verificar com o Canalha, né, para a próxima circular e ver se ele marcar a correção da lista, porque eu não mexi nela ainda, né, para fazer os slides. Na realidade, eu acabei esquecendo, né, porque tinha outras coisas para a gente dar conta, e aí eu perdi o timing. Nossa, teve muito aluno, muito aluno dessa vez para tirar dúvida com gráfico e eu acabei dispersando. Mas, se alguém tiver dúvida sobre a lista, me avisa que eu já tenho ela, acho que eu tenho ela respondida em algum lugar. Eu vou dar uma procurada, mas eu transmito isso em slide, a gente vê nas próximas aulas a correção dessa lista, porque tem umas partes interessantes, né, dos exercícios, que normalmente não se faz nos exercícios que você vê hoje em dia, né? Porque a gente faz para a nossa realidade de foguete, né? Então, por exemplo, essa fórmula do x menos x ao quadrado sobre x máximo não é usual, mas ela serve para nós, para a nossa realidade, né? Por causa de foguete. E ela é muito prática para você poder fazer com os teus lançamentos. Então é isso, essas atividades que vocês fizeram vai ajudar muito você com esses gráficos, né? Vai te ajudar bastante você a ter um controle de como está o teu desempenho com o foguete. Agora, com esse de papel esse de nível um é muito instável, mas com o de papel vai ficar mais fácil para trabalhar. E aí você vai ver que esse gráfico vai refletir e você fazendo análise pelo gráfico vai ficar muito mais fácil o teu trabalho de você conseguir dar conta, né, das atividades e ver o teu progresso com o passar do tempo. Bom, é isso. Então, já desde já, vou agradecendo vocês, todo mundo. Hoje foi bem leve, né? Não chegamos a 2 horas, mas nem a 1 hora e meia. Mas é isso aí. Agradeço todo mundo, uma boa noite. E aí fiquem aguardando o canal na próxima, né, para a gente se reunir de novo, tá? Boa Boa noite, noite a todo mundo. Alberto. Noite. Deixa já aproveitar Tchau. para falar que a gravação. Boa noite, Boa professor. noite. Boa noite, Alberto. Tchau, Alberto. Tchau, Boa tchau. noite, Alberto. Boa noite. Boa noite. Alberto, eu estava no meio da apresentação e voltou para a tela.